Toda criança aprende na escola a mesma história sobre como a América foi povoada. Há cerca de 15 mil anos, caçadores asiáticos atravessaram o Estreito de Bering, uma ponte de gelo entre a Sibéria e o Alasca, e desceram para povoar o continente. Uma única porta de entrada, uma única origem siberiana. Por décadas, essa foi a lei absoluta na arqueologia. Se você sugerisse algo diferente, sua carreira estava acabada. Mas recentemente, geneticistas decidiram testar essa lei usando a tecnologia de sequenciamento mais avançada do mundo. E o que eles encontraram no sangue de tribos isoladas da Amazônia brasileira não apenas quebrou a regra, explodiu a história. Cientistas de Harvard e do Museu de História Natural analisaram o genoma de povos nativos da América do Sul, focando em grupos como os Suruí, os Caritiana e os Chavante. A expectativa era encontrar o padrão clássico, 100% de ancestralidade siberiana, confirmando a teoria dos livros didáticos. Mas o computador revelou um resultado que, a princípio, parecia um erro grosseiro de laboratório. Havia um fantasma no código genético desses indígenas. Um sinal de DNA antigo que não existia em nenhum povo da América do Norte, nem na América Central, e muito menos na Sibéria. Quando os geneticistas rastrearam a origem mundial desse sinal misterioso no banco de dados global, a resposta foi chocante. O DNA mais parecido com esse fragmento amazônico não estava na Ásia. Estava do outro lado do mundo, nas ilhas tropicais da Australásia. Estamos falando de uma conexão genética direta e inexplicável entre os índios da Amazônia Profunda e os aborígenes da Austrália, povos de Nova Guiné e das Ilhas Andaman. Os cientistas batizaram esse grupo fantasma de população Ictus, de Ipicuera, ancestral em Tupi. Isso é geograficamente impossível. Como genes de pessoas que viviam isoladas na Oceania foram parar no coração da selva brasileira 10 mil anos atrás, sem deixar nenhum rastro genético no resto das Américas. Se eles tivessem vindo pelo caminho tradicional do Estreito de Bering, deveríamos encontrar esse mesmo DNA nos indígenas dos Estados Unidos e do Canadá. Mas ele não está lá. É como se essa população tivesse se teletransportado direto da Austrália para o Brasil. Essa descoberta reacendeu um dos debates mais ferozes e proibidos da ciência. A teoria de que não houve apenas uma onda migratória vinda da Sibéria, mas várias. E que uma delas foi muito mais antiga, misteriosa e distinta do que admitimos. Isso nos obriga a lembrar de outro mistério brasileiro que sempre incomodou a academia: Luzia. O crânio mais antigo das Américas, encontrado em Lagoa Santa, MG, sempre intrigou os cientistas por não ter os traços mongoloides, asiáticos, típicos dos índios modernos. Luzia tinha traços cranianos que lembravam os africanos, ou mais especificamente, os aborígenes australianos e melanésios. Por anos, essa ideia foi ridicularizada e chamada de variação natural. Mas agora, o DNA está confirmando o que os ossos já gritavam. A existência da população Iu sugere que houve uma onda de migrantes muito antigos, parentes distantes dos australianos, que chegaram à América do Sul muito antes dos siberianos dominarem o continente geneticamente. A grande questão é a rota. Eles teriam vindo pela costa do Pacífico, atravessaram o oceano em barcos primitivos milênios antes dos polinésios, ou vieram pelo norte, mas foram totalmente substituídos e extintos por outras tribos, sobrevivendo apenas no refúgio impenetrável da Amazônia. A floresta amazônica funcionou como um cofre genético blindado. Enquanto no resto do continente as populações se misturavam e guerras apagavam linhagens inteiras, o isolamento profundo da mata preservou esse sinal antigo no sangue do Suruí e Caritiana. Isso significa que a história indígena do Brasil é muito mais complexa e cosmopolita do que pensávamos.
Nós não somos apenas filhos da Sibéria. Nós carregamos o sangue de caminhantes misteriosos que cruzaram metade do planeta em uma odisseia perdida. Hoje, os geneticistas estão correndo contra o tempo para mapear mais tribos antes que a miscigenação moderna apague esse sinal para sempre. Cada exame de sangue pode ser a peça final desse quebra-cabeça continental. A descoberta da população I é um lembrete humilde para a ciência moderna. Nós ainda não sabemos quase nada sobre a verdadeira jornada humana pela Terra. Nossos livros estão incompletos. A Amazônia não guarda apenas biodiversidade ou cidades perdidas de pedra. Ela guarda, dentro das veias de seus habitantes, o segredo de uma viagem épica que a história esqueceu de registrar. Os livros didáticos dizem que o Brasil foi descoberto em 1500 pelos europeus. A genética diz que ele foi descoberto dezenas de milhares de anos antes, por exploradores australoides que a ciência ainda está tentando dar um nome. O maior mistério arqueológico da América não está enterrado na Terra. Ele está vivo, caminhando entre nós, escondido no código da vida.